E a gente vai falar agora sobre saúde. Como é que o governo eleito vai lidar com os primeiros meses numa área tão sensível para a população, em meio a uma série de problemas que a gente tem identificado e passado a vocês aqui, como falta de dinheiro para farmácia popular, como baixa adesão à campanha de vacinação contra a pólio, incerteza sobre a aquisição de vacina bivalente para a Covid-19, que continua muito forte entre nós, né? Por isso a gente vai conversar agora com o ex-ministro da Saúde, Arthur Quiorio, que é integrante desse grupo da transição na área da saúde. Tudo bem, ministro? Bom dia, obrigado mais uma vez pelo papo aqui com a gente na CNN, hein? Bom dia, estou à disposição. Ministro, o senhor já falou em campanhas de vacinação, né? Esse parece ser o primeiro golpe que a saúde pretende dar a partir do presidente Lula no cargo. Vocês têm informações sobre quantas vacinas contra a Covid estão armazenadas? Sei que a campanha não é só para a Covid, né? Mas eu queria começar falando de Covid. Se tem vacina, se tem vacina bivalente sendo comprada, houve recomendação de aplicação de dose de reforço da Pfizer nas crianças. A gente noticiou aqui semana passada que pelo menos 10 capitais estavam sem vacina para aplicar nas crianças acima de 6 meses. Vocês já conseguiram um panorama do que precisa ser feito para continuar oferecendo vacina contra a Covid no ano que vem, ministro? Sim, na verdade é preciso, em primeiro lugar, esclarecer, e aqui não é nenhuma retórica, não, é que o quadro em que se encontra a gestão do Ministério da Saúde é de um verdadeiro desastre. E eu digo isso porque dados sensíveis, como por exemplo esse que você me pergunta, sobre qual é o estoque de vacina, qual é o prazo de validade dessas vacinas, qual é a quantidade de vacinas que tem no nível central, no armazenamento central e quantos que estão já disponibilizados para Estado, simplesmente não existem. O Ministério da Saúde não tem essa informação. Acredite no que eu estou te falando, né? Mas mais do que negar, ele não consegue dizer. Então, veja, a gente sabe que 3 milhões de doses de vacina de Covid já foram vencidas, dados do Tribunal de Contas da União. Nós sabemos que milhões de doses de vacinas estão para vencer. Não sabemos quanto porque os dados não foram fornecidos, mas temos fortes suspeitas que serão confirmadas a partir do início de janeiro, de que são milhões, mas milhões mesmo, né? Alguma coisa provavelmente superior a 10 milhões de doses vencendo já nas primeiras semanas. Mas não se sabe, não se tem um inventário, não se tem controle de qual a quantidade de doses de vacinas. Para agravar, existe uma situação muito crítica, que é o fato de que o Ministério da Saúde não fez a programação de compra das vacinas para 2023. Há um contrato em vigência com a Pfizer, no caso da vacina contra a Covid, que permitiria solicitar as vacinas bivalentes, vacinas para crianças, etc. Mas as demais vacinas não foram ainda solicitadas aos laboratórios públicos que as produzem. Portanto, é uma situação muito crítica. Não se sabe o que tem, não se fez programação do que precisa e o novo governo vai ter que lidar, literalmente, para colocar a casa em ordem, reprogramar e, ao mesmo tempo, fazer as campanhas, a intensificação da comunicação, a busca dos faltosos, identificar as crianças, enfim, há um conjunto de medidas que terão que ser adotadas para retomar os patamares de cobertura vacinal que nós tínhamos até 2015 e, no caso da vacina contra a Covid, atingir uma cobertura vacinal que consiga proteger de fato a população, porque já se sabe que as vacinas de fato protegem contra os casos graves, internações e óbitos. Sim. Mas eles não têm ou não querem passar esses dados, ministro? Porque não ter é ainda mais grave do que não querer passar, né? Inicialmente, a gente suspeitava de que era mais uma resistência, mas a gente vai percebendo que, na verdade, não é isso. Seja pela própria negativa de fornecer esses dados para o Tribunal de Contas da União, seja pela forma com que eles têm se relacionado, de alguma maneira, dispostos a mandar os dados, mas sempre incompletos. Essa semana, por exemplo, semana passada, quando veio mais uma leva de informações solicitadas, dizia assim, as informações estão em anexo e os anexos não vieram. Né? No fundo, o que os municípios dizem, os estados nos dizem, é que há um descontrole mesmo. Os sistemas de informação do DataSUS foram destruídos desde o apagão de 2022, do início de 2022, e com isso perdeu-se completamente o controle. Então é possível, inclusive, que hoje a cobertura vacinal
que estados e municípios fizeram da população seja maior do que os dados oficiais têm. Mas, ao mesmo tempo, são dados imbatíveis, não batem nada com nada, literalmente. A gente não consegue ter uma base segura para fazer a programação. Ou seja, a nova equipe que vai assumir o Ministério a partir de janeiro terá que instalar um gabinete de crise, fazer um grande esforço junto com estados e municípios para fazer um alinhamento das informações, para ter segurança da tomada de decisões, e tudo isso não pode esperar, porque a situação é muito crítica. Vamos lembrar, por exemplo, que uma parte das vacinas que precisam ser aplicadas, por exemplo, a vacina da influenza, ela tem que ser feita dentro de alguns meses, por conta da sazonalidade. Portanto, é muito desafiador o quadro, né, de caos que se encontrou e as medidas que precisarão ser adotadas. Até porque há também na população brasileira uma coisa inédita. O brasileiro sempre aderiu fortemente à vacinação. Hoje nós temos uma situação de hesitação vacinal, de recusa de vacinação, muito importante. Daí porque no trabalho da transição, a gente conversou muito com a área do desenvolvimento social para voltar a colocar a vacinação como uma condicionalidade no Bolsa Família. Mas, ao mesmo tempo, também conversamos com aqueles que estão à frente do setor da educação para que nós possamos voltar a exigir a carteira de vacinação para matrícula, nas creches, nas escolas de ensino fundamental, ensino médio, nas universidades, criando um grande esforço de mobilização nacional para ampliar a nossa vacinação, como eu disse, aos patamares que nós historicamente conseguiram e que fizeram com que o nosso PNI fosse uma grande referência internacional, né, recomendado pela OMS como um exemplo. E viramos agora esse caos absoluto. Né? O ministro, com esses cerca de 20 bilhões de reais que a PEC deve destinar para a saúde, 2022, o senhor acha que dá para tocar o barco esse ano, o ano que vem, né, 23? Acho que sim. Acho que 10 bilhões e 400 recompõe o orçamento já muito ruim que o governo Bolsonaro executou em 2022. Porque, veja, 10 bilhões e 400 tinham sido cortados do orçamento para 2023. E os outros 12 bilhões e 300 que estão adicionados à proposta da PEC emergencial permitirão, por exemplo, que se faça aquisição de vacinas, com a ampliação do elenco da farmácia popular, o enfrentamento das filas, que se transformou num grande problema, já era grave e se avolumou com a pandemia, os 2 anos de pandemia, para que se possa cuidar da saúde indígena, que tem uma situação muito crítica, enfim, para que se tenha um conjunto de medidas emergenciais que retomem a capacidade de resposta do SUS, comecem a colocar as coisas em ordem. Porque, veja, sem esses recursos, o que a gente teria era um agravamento ainda maior desse quadro que eu mostrei, que está na vacinação, né, tanto da Covid como das demais vacinas, mas que se reproduz na atenção básica, na saúde mental, na atenção hospitalar, na relação com os hospitais filantrópicos, na assistência farmacêutica. O quadro é muito grave, viu? Eu não estou aqui exagerando, não teria necessidade. Os dados todos vão estar no nosso relatório, já entregue para a coordenação da transição, e vai poder ser acompanhado pela população, inclusive com indicadores. Veja, vou dar um exemplo que é cabal. Nós voltamos a ter internação por desnutrição grave de bebês depois de muitos anos. Foi um aumento de 11% da internação de bebês com desnutrição grave. É a associação da fome, do descuidado, com essa faixa esse ciclo da vida mais vulnerável, que são os nossos bebês. São coisas inaceitáveis que aconteceram no Brasil nesses últimos 4 anos, que a gente tem agora a esperança de poder voltar a recuperar, né, e retomar com dignidade, com respeito para a população brasileira no trato da saúde. Esses mutirões vão acontecer já de largada e para atender vocês identificaram algum tipo de cirurgia ou procedimento em que a fila é mais longa e que deve receber prioridade nesse atendimento do mutirão, ministro? Olha, quando a gente fala do apagão de dados, o TCU chama de apagão cibernético, tem um nome mais elaborado para o que a gente está vivendo. É incrível, o Ministério da Saúde não tem hoje a dimensão do que há de represamento nas filas. E a gente sabe que ao longo das regiões de saúde, hoje nós temos uma divisão de 117 macro-regiões, cerca de 450 micro-regiões. Elas não são iguais,
Então, num lugar é cirurgia eletiva, no outro são exames diagnóstico, no outro pode ser consultas especializadas. Mas a gente sabe, por exemplo, que há um retardamento muito grave do diagnóstico e início do tratamento de câncer, o que é inaceitável. A gente sabe que há muita gente na fila para fazer cirurgias eletivas das mais variadas áreas cirúrgicas. Portanto, uma ação imediata que a equipe que vai assumir a partir de janeiro precisa fazer, junto com os estados e com municípios, é um mapeamento dessas necessidades região por região, a liberação de recursos imediatos para que os hospitais públicos, santas casas e inclusive o setor privado, usando a sua capacidade ociosa, possa ajudar a zerar ou diminuir acentuadamente essa fila, enquanto medidas mais estruturantes vão sendo adotadas para que esse problema não volte a se acumular, né, por falta de iniciativa do governo federal, do Ministério da Saúde. Então precisa sim, acho que já nos primeiros meses, nos 2, 3 primeiros meses, deverá haver um grande esforço, né, de enfrentamento das filas, com ampliação da oferta, tanto nos serviços públicos, filantrópicos, nos hospitais universitários, mas também na rede privada, que precisa ser chamada, convocada para oferecer a sua capacidade ociosa e juntos nós darmos um enfrentamento emergencial. Os dados do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, que nós não temos ainda muita certeza se são exatos, indicam alguma coisa em torno de 2 bilhões de procedimentos represados, né? É um volume muito significativo, né? Ainda que o país seja um país continental, superpopuloso, mas nós estamos falando de um volume de pequenos, médios e grandes problemas do ponto de vista de enfrentamento da saúde, mas que aflige todos os brasileiros. E eu destaco uma outra área muito crítica também, que é a área da saúde mental, né? Particularmente a partir da pandemia, as famílias começaram a se deparar com agravamento dos transtornos leves, moderados, graves, uso abusivo de álcool e outras drogas. Mas há outras áreas sensíveis. A saúde bucal, por exemplo, dos brasileiros, houve uma decadência dos indicadores muito acentuada, porque ao longo da pandemia foi uma das áreas mais abandonadas do ponto de vista de cuidado com a população. Portanto, são grandes desafios, né, que a nova equipe que vai assumir o Ministério terá que se deparar, identificando prioridades. A gente sabe que tem algumas áreas muito vulnerabilizadas, por exemplo, as populações indígenas, né, a mortalidade infantil, a desnutrição, né, a população negra, né, particularmente a que vive nas periferias das grandes cidades, sofre de maneira muito impactante os efeitos desse descaso. A desigualdade cobra um preço muito alto e, portanto, o Ministério terá que trabalhar com um conceito de equidade muito, assim, dirigindo as ações, a tomada de decisões e o uso muito criterioso desses recursos que o Congresso deverá aprovar. Eu acho que é o momento de dizer para a população brasileira que cada centavo aprovado no orçamento para vir para a saúde, para vir para o SUS, será muito utilizado com transparência, com correção, porque eu acho que resgatar essa credibilidade do uso do recurso público para o desenvolvimento de ações e programas que cuidem das pessoas é muito importante também. O ministro, para encerrar aqui a nossa entrevista, ao longo desse ano aqui, a gente chegou a noticiar a falta de amoxicilina, né? Remédios de utilização relativamente comum, não só no setor público, né? Em farmácias, né? Pelo país aí, porque faltavam suprimentos de acordo com o Ministério da Saúde, enfim, por razões inúmeras. Vocês já conseguiram identificar o que aconteceu nesse processo e como resolvê-lo? Ele tem nexo com a necessidade de a gente desenvolver novamente uma indústria farmacêutica aqui no país? Porque, por exemplo, no começo da pandemia a gente ficou sem luva cirúrgica, sem seringa, sem coisas banais ali, básicas, né, para utilização no dia a dia, porque estava tudo na China. E aí a China ficava com uma parte importante, vendia para quem pagava mais caro e a gente acabou ficando no fim da fila, né? Isso faz sentido isso tudo junto ou são coisas separadas? Sim, sim. Não dá para contar. A desculpa que o governo Bolsonaro fez foi a explosão do preço do dólar, a guerra na Ucrânia, a pandemia, mas o que aconteceu de verdade foi um abandono por parte do Ministério da Saúde, da coordenação de uma política para o complexo econômico e industrial da saúde. Quando o Ministério da Saúde abandona, e literalmente abandonou,
né? Isso a gente, nas audiências que nós fizemos no grupo de transição, nós ouvimos os setores da indústria, tanto de medicamentos como de dispositivos médicos, de insumos, ouvimos laboratórios públicos e todos eram unânimes em dizer o seguinte: houve total descoordenação. Veja, nós estamos falando de falta de medicamento para AIDS, para hepatites, para o tratamento do câncer, para os medicamentos de alta complexidade, vamos chamar assim, de alto custo, que são de responsabilidade do Ministério, mas faltou, como você bem colocou na ponta, antibiótico, analgésico, medicamentos indutores para poder fazer a intubação, no caso lá do enfrentamento da Covid, assim como faltou equipamento, faltou insumos, ou seja, o Ministério da Saúde não conseguiu perceber que a coordenação da cadeia produtora da indústria na área da saúde, ela é fundamental para garantir a soberania do país, para garantir que a gente possa não apenas usar o poder de compra do SUS, né, comprando mais barato, conseguindo ampliar a oferta e atender às necessidades da população, mas proteger em momentos estratégicos. Hoje, nós estamos absolutamente dependentes dos insumos farmacêuticos que são produzidos na Índia e na China. Não é possível. Nós já tínhamos perdido na década de 90 a cadeia da farmoquímica. Agora estamos perdendo com a desindustrialização, né, da nossa área da saúde, praticamente a nossa capacidade de resposta. E veja, nós temos tanto indústrias nacionais como internacionais, nós temos laboratórios públicos, nós temos institutos de pesquisa, nós temos universidade, capacidade de inovação, para não apenas garantir segurança, soberania para o país, mas para também gerar emprego qualificado, exportar e inverter a balança comercial, que hoje é fortemente negativa para o Brasil. Mas para isso precisa ter uma coordenação deste complexo econômico e industrial da saúde. Precisa ter uma política industrial para a área da saúde que junte as diferentes áreas do governo federal, né, envolva o BNDES, envolva as agências que têm a ver com propriedade intelectual, regulação sanitária, comércio exterior, né, e construir, aliás, reconstruir uma política industrial que nos proteja, que favoreça, inclusive, a ampliação. Vou te dar só um exemplo. Nos últimos 5 anos, apenas 5% dos medicamentos para câncer autorizados pela Anvisa foram incorporados no SUS. Ou seja, há uma enorme defasagem de quem hoje se trata em plano de saúde ou particular e de quem está no SUS. Isso é uma perversidade, porque nós estamos impedindo as pessoas de terem acesso às novas tecnologias, aos medicamentos mais modernos. Isso tem a ver com uma política industrial. Por quê? Porque o Ministério da Saúde é quem compra os medicamentos para câncer de mais alto custo. E se ele não tem uma política industrial, na ponta, significa desassistência. Significa negação das pessoas de poderem se beneficiar das conquistas científicas. A gente conversou aqui na CNN com o ex-ministro da Saúde, integrantes do grupo de transição na área, Arthur Quioro. Ministro, mais uma vez, muito obrigado pela atenção com a gente aqui e boa semana de trabalho para o senhor. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.